Olá, eu sou a professora Nelise Dalberto, do curso de Design da UENS Norte. Estamos aqui para a nossa aula 5 do módulo Criatividade, uma parceria entre a Universidade Estadual de Maringá e o IDR Paraná pelo projeto Artesanato e Extensão. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre criatividade, composição, mensagem, identidade, tradição, elementos da composição e cores. Hoje falaremos sobre técnicas de criatividade. Você se lembra? Lá no início nós perguntamos o que é criatividade? E quem será que tem? Será que pode desenvolver? Quem tem mais? Quem tem menos? Nós falamos um pouquinho sobre isso, vocês se lembram? Mas nós não vimos muito sobre a questão da curiosidade. E hoje eu queria perguntar para vocês, o que a criatividade tem a ver com a curiosidade? Você acha que quem é curioso é mais criativo? Vamos dar uma olhada então nesse muro e pensar um pouquinho sobre criatividade e curiosidade? Vocês já perceberam que as pessoas curiosas, elas estão sempre interessadas em questões que estão ao seu redor? Vocês já perceberam que essas pessoas sempre acham alguma solução inusitada para algum problema? Muito bem, este muro é um belo exemplo de que isso pode acontecer à nossa volta. Fábio Gomes é um artista e ele faz esse tipo de trabalho nos muros da cidade onde vive, no seu entorno. Então, olhem que coisa mais interessante. Em uma situação onde nós tínhamos um muro qualquer, sem característica nenhuma de arte, ele consegue visualizar esse tipo de resultado. Isso é curiosidade, é estar olhando, é criatividade também, é estar olhando para algumas situações e já enxergando outras coisas. Olhem, percebam como que essa imaginação ela pode ver além. Isso é ser criativo, é olhar algum objeto, é olhar alguma situação e conseguir enxergar além do que ele simplesmente é ou representa. Nós já vimos algumas definições lá no início, vocês se lembram? E uma questão muito importante que nós também vimos é que a criatividade é o coração do design em todos os estágios do projeto. Isso quem fala é Baxter, um grande autor da área de design. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para aqueles que falam, olha, mas eu não tenho condição de ser criativo, eu sou uma pessoa que tive uma educação muito sem criatividade, mas vamos dar uma olhada aqui nesse caso. Eu não sei se vocês conhecem esse rapaz, esse senhor, Bob Woodruff. Ele era um combatente de guerra e quando ele esteve no Iraque, em 2006, ele passou por um acidente e ele perdeu um pedaço do crânio em um acidente. Muito bem, depois de muitos anos, ele passou por reabilitação e hoje ele faz palestras sobre este assunto, sobre como as pessoas podem superar seus limites. E hoje ele tem uma vida normal. Então, observem que o nosso cérebro, ele tem capacidade de se adaptar. Da mesma forma que ele tem capacidade de se adaptar, ele pode também aprender coisas novas. Por isso, eu passei uma listinha lá no início das aulas sobre algumas coisas que nós podemos fazer para desenvolver o nosso lado criativo. Então, a gente pode dar uma olhadinha lá novamente nos exercícios e tentar fazer todo esse percurso para tentarmos ter um pouco mais de criatividade, desenvolvermos a criatividade no nosso dia a dia. E eram coisas simples, vocês se lembram? Escrever de trás para frente, escrever de ponta cabeça, dormir ajuda muito, tomar banho, lembra que a gente conversou sobre tomar banho, que o corpo ele relaxa e nesse momento ele junta todos os problemas e a solução ela aparece. Vocês se lembram desse outro exercício que eu pedia para vocês lerem a palavra, mas falarem a cor da palavra e não falarem a palavra que vocês estavam lendo? Então, por exemplo, aqui nós devíamos falar azul e não lermos vermelho. E aí nós tínhamos esse exercício, vocês podem voltar lá também e trabalhar em cima desse exercício novamente. E aí eu trago para vocês a questão da curiosidade, da experiência que nós temos no nosso dia a dia, vendo as coisas de outra maneira.
uma questão que eu falo que é muito importante é tentar enxergar as questões simples do nosso dia a dia de outra forma. Então, aqui um exemplo básico, né? Se nós podemos tomar um café da tarde fora de casa, ele se torna um piquenique. E isso vai trazer experiências. A criatividade, ela traz experiências. Essas experiências, elas vão marcar a nossa vida. Eu me lembro que quando meu primeiro bebê nasceu, meu primeiro filho nasceu, que eu vi as caixas de fralda e eu pensava, nossa, alguma coisa pode ser feita com essas caixas. E na época eu juntei várias delas e por fim eu acabei fazendo brinquedos. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de um aviãozinho que eu criei para o aniversário dele. Então, nós podemos olhar as coisas simples do nosso dia a dia e transformá-las em algo interessante. E esses objetos, essas coisas, elas podem marcar o nosso dia a dia. Eu me recordo também de, quando eu era pequena, balançar em um balanço em uma árvore muito alta. E eu me recordo até hoje daquela sensação, que é muito diferente desses balanços de parquinho. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque essas experiências, elas trazem emoções. Quando nós marcamos uma experiência com emoção, ela marca a nossa memória. E isso é muito importante que seja trazido para os objetos de vocês, para as propriedades rurais. Então, se você tem algum visitante na tua propriedade, como que você pode marcar essa visita com emoção? Como que você pode trazer experiências? Essa pessoa pode participar de alguma atividade junto com você? Por exemplo, esse balanço. Esse balanço me trouxe emoções que até hoje eu trago em meu coração. Se eu estou visitando uma propriedade e eu tenho acesso a alguma experiência que eu nunca tive na minha vida, tanto adultos como crianças, eles vão registrar essa experiência em relação à emoção que eles sentiram naquele momento. Então, isso é muito importante que seja pensado em todos os produtos que nós formos gerar dentro da nossa produção. E aí, vamos resgatar rapidinho aqui o que é o ato de compor, porque nós vamos precisar dessa definição, porque nós vamos ver alguns trabalhos agora de artesanato que são lindas composições. Então, lembra que nós vimos nas aulas anteriores que compor era formar ou construir de diferentes partes ou de várias coisas, reconciliar, harmonizar, dispor de certa ordem. Quando nós harmonizamos elementos, nós estamos compondo. Vocês se lembram que nós vimos que nós podemos compor com qualquer coisa? Por exemplo, quando nós nos vestimos, nós estamos compondo com as nossas peças de roupa. Quando nós organizamos a nossa casa, estamos compondo. Quando nós organizamos uma mesa de almoço, de jantar, estamos também compondo. Nós veremos agora, então, essas composições maravilhosas, trabalhos das mulheres de fibra, que é uma rede de mulheres que elas trabalham junto com o artesanato rural no norte do Mato Grosso. Esse é um trabalho que ele teve início em 2012, uma ONG assessorou essas mulheres que viviam nessa região para que elas tivessem cursos de artesanato e trocassem experiências. Então, aquelas que já trabalhavam ensinavam para aquelas que ainda não tinham experiência e elas começaram a trabalhar, então, com várias fibras. Até por isso que o nome delas é Mulheres de Fibra. Tanto de fibra de resistência, por serem pessoas resilientes, como as fibras e sementes que elas trabalham. Elas trabalham com fibras de bananeira, de buriti, tucum, taboa, milho, bacuri, além de outras inúmeras sementes da floresta. Quando elas começaram, então, a trabalhar, nem todas elas possuíam um histórico de artesanato, mas elas já tinham um olhar curioso e criativo sobre o que elas poderiam fazer com tanta riqueza. Algumas delas falam que ao entrar na floresta, antigamente, entravam e olhavam em uma direção. Hoje elas olham para baixo, olham as cascas, olham as folhas, as fibras, as sementes e pensam o que elas podem desenvolver com esse material. Este trabalho de olhar para o lugar onde vivemos e conseguir visualizar
potencialidades com os elementos naturais que nós temos à nossa volta é muito importante. Vamos ver agora, então, alguns exemplos de produtos que essas mulheres geram com esse material natural que elas têm à sua volta. Aqui nós temos uma bandeja, temos também muitas flores que elas desenvolvem, então, flor pétala, flor gominho. Temos também caixinhas de presentes, almofadas, carteiras, descanso para panela, mandala. E observem que nós temos aqui, então, o trabalho dos elementos. Então, nós temos a cor, nós temos a forma. Observem que essas mandalas, quando nós colocamos ela em um ponto da nossa casa ou de um comércio, ela é um ponto de atração. Vocês se lembram que nós falamos sobre o ponto? Então, é um ponto de atração. Observando que todos eles, nós temos elementos de composição. Então, observem a textura que nós teremos numa almofada, em uma carteira, a questão do emprego, da cor. A mesma coisa acontece aqui com as flores. Então, muito importante nós observarmos aqueles elementos de composição que nós vimos nas aulas anteriores e aqui nestes objetos, nesses produtos de artesanato que elas desenvolvem. E nós? Nós conseguimos compor com o que está à nossa volta? Você acha que é possível, então, identificar elementos que estão à nossa volta e potencializar essa questão da criatividade? Então, nós vimos lá, agora no início dessa aula, que a criatividade está ligada com a curiosidade. Um exercício muito bom que pode ser feito é você sair em sua propriedade e começar a observar aquilo que tem potencial para ser utilizado na produção, então, de artesanato. Seja curioso, tente observar e ver o que pode ser utilizado para que ele possa ser passível de um produto de artesanato. Uma sugestão que eu tenho para vocês seria pensar nas estações do ano. Como que vocês podem pensar produtos diferentes para cada estação do ano? Esses produtos, eles podem ter uma relação com aquilo que você já produz? Podem ser produtos novos? Tente identificar o que a estação do ano, uma estação do ano, pode lhe trazer junto do material que você tem em sua propriedade. Sempre lembrando que ser criativo é buscar nossas raízes, pois somos únicos. Então, produtos únicos, eles partem de pessoas únicas e todos nós somos únicos. Por isso eu digo, cada um de nós tem capacidade de produzir produtos únicos. Desejo a vocês paz e bem. E nas próximas aulas nós veremos então as técnicas de criatividade. Peço também que vocês acompanhem as aulas do casulo de seda. Então vocês acompanhem essas aulas porque elas serão muito importantes para vocês conseguirem identificar produtos que vocês podem gerar a partir desses casulos de segunda qualidade. Acompanhem também as aulas de imagem, que serão importantíssimas para vocês gerarem imagem desses produtos e poderem dispor em suas mídias sociais para comercialização. Um grande abraço e até as próximas aulas.